Bom dia, quinto ano! Como foi o final de semana de vocês? Se divertiram muito? Fizeram coisas diferentes? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse final de semana e vamos dar início à nossa semana, a mais uma semana de aula. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre o que a gente vinha tratando nas últimas aulas. E hoje a gente vai falar sobre o trabalho ao longo do tempo. Então a gente já conheceu os setores da economia e agora a gente vai estudar a evolução de todo esse trabalho, como foi que a gente chegou onde a gente está hoje, tá? Então pegam os livros de vocês lá na página 78 que a gente vai começar a nossa aula de geografia falando sobre o trabalho ao longo do tempo. Bom, as atividades econômicas e o trabalho, eles passaram por muitas modificações durante muito tempo. Ao longo do tempo, foi feitas essas mudanças de acordo com a necessidade da sociedade. Então, houve-se esse desenvolvimento tecnológico e foi através dele que a gente conseguiu novas formas para produzir os produtos e dar esse impacto nos setores da economia, tá? Então, com a agricultura, não foi muito diferente. As ferramentas que foram utilizadas para cultivar, para recolher a plantação, para colher, no caso, tudo isso também teve essa modificação na tecnologia dessas colheitas, né? Então, muitos trabalhos manuais deram lugar aos arados, né, tradicionais. Muitos trabalhos manuais foram modificados e substituídos pelas máquinas, os tratores e muitas outras que fazem parte da colheita da agricultura, como as sementes modificadas, os drones e muitos outros. Então, não somente na cidade é utilizada as tecnologias que nós temos hoje, mas na agricultura também. Então, antigamente, as pessoas faziam as colheitas manuais. Hoje em dia, também existem essas colheitas manuais, porém, apenas em pequenas agriculturas que tem em fazendas pequenas de pessoas que só colhem para consumir, e aí sim elas conseguem fazer isso de forma manual. Porém, tem agriculturas que tem formas de agriculturas, plantios que são muito grandes. Então, para ajudar e colaborar, foi desenvolvidas essas tecnologias, que é as que a gente conhece hoje, como os tratores, é um exemplo disso, que ajuda muito na agricultura, tá? Então, com tudo isso, o trabalho do campo também se modificou, né? Muitas funções tradicionais do trabalhador rural foram substituídas e incorporadas nas práticas modernas que a gente tem hoje. Nessa era de tecnologia, as máquinas modernas, elas produzem e geram menos custo de produção. Então, elas também poluem menos e contribuem para uma sociedade com maior qualidade ambiental, tá? Então, elas acabam produzindo mais, elas acabam rendendo mais e tendo um custo menor, porque para o agricultor é mais barato comprar uma máquina e essa máquina ser sua do que todos os meses pagar vários e vários funcionários para fazer a função que uma máquina só faz, tá? O agronegócio, ele se tornou uma das mais importantes atividades econômicas no Brasil. A gente viu na última aula o quão grande é a agropecuária dentro do nosso país. E ela responde pela grande produção de grão, de cana-de-açúcar, carnes e derivados de leite, além de muitos outros produtos que estão presentes no nosso país. Muitas vezes o agronegócio ele é chamado de modernização do campo, né? Porque ele é em alta escala, é o que realmente significa agronegócio,
é a agropecuária em grande escala, em alta escala, em que são produzidos poucos gêneros ligados à agroindústria, né? Então, são coisas que são produzidas na própria agricultura, na própria agropecuária, porém, não tem ligação quase nenhuma com a agroindústria, né? Que é a agricultura ligada às indústrias. Tá? Então, essa tecnologia moderna, ela convive com técnicas tradicionais de coleta, de plantio e de criação de animais no meio rural. Então, toda essa evolução que houve trouxe uma vantagem gigantesca, principalmente para o nosso país, que são os maiores produtores de cana-de-açúcar, de grãos de cana e de muitas outras coisas. Então, isso fez com que potencializasse ainda mais esses plantios, e daí foi criado o agronegócio, e que hoje é de grande importância na atividade econômica brasileira. Bom, as indústrias, elas mudaram bastante também no decorrer de todo o tempo. Então, antigamente, um operário só, que é aquele trabalhador que trabalha na indústria, que ele é chamado de operário, ele era responsável por várias funções. Então, muitas vezes, um funcionário só era responsável por produzir toda uma peça. Ou seja, por exemplo, eu sou funcionário de uma indústria e eu era responsável por produzir todo o motor de um carro. Então, eu sozinha tinha essa responsabilidade de produzir esse motor. E isso acabava alongando mais o serviço e a produtividade era baixa. Então, com as tecnologias que foram trazidas para a indústria, foi feita essa divisão de trabalho. Então, as pessoas agora eram responsáveis por fazer uma peça, uma parte de um motor. E aí, a linha de produção acabou aumentando, acabou tendo uma produtividade muito maior em relação a antigamente, porque as pessoas agora faziam cada um faz um pedacinho de cada coisa e elas se juntam para formar uma só. E aí isso acabou diminuindo um pouco mais o serviço dos operários, mas aumentando ainda mais a produtividade. Então, o funcionário ele recebe uma função em vez de várias. Então, por mais que tenha tido essa vantagem da produtividade, do aumento da produtividade, mas os funcionários eles acabam ficando um pouco distantes do conhecimento, porque ele fica ali somente ligado àquilo que ele faz, aquela peça, aquela função, e acaba perdendo o conhecimento das outras coisas que ele poderia aprender. Por exemplo, numa indústria de automotiva, que fabrica carros, e existe uma pessoa que é responsável por fazer só o capô de um carro. Então, a única coisa que ele sabe é fazer o capô. Se você pedir para ele fazer outra parte do carro, ele não vai saber, porque a função dele é só aquela. Então, acaba limitando o conhecimento do trabalhador. Bom, novas mudanças aconteceram com o passar do tempo e atualmente a gente assiste a essas tecnologias cada vez mais modernas nas fábricas. Então, até mesmo a utilização de robôs em algumas unidades fabris acontecem nos dias de hoje. É uma transformação que acontece no mundo todo e ela não para de se modificar. Então, a gente sabe que existem muitas indústrias que dispensaram até mesmo os funcionários, até mesmo os operários. E que o que é responsável por fazer essas peças são robôs. Então, em vez de 2, 3 pessoas ou 10 pessoas serem responsáveis por fazer aquele processo, uma só vai lá, mexe no robô e ele consegue fazer tudo sozinho. Então, mais uma vez, isso é bom em questão de tecnologia, em avanço tecnológico no mundo, porém, isso acaba tirando o trabalho de várias pessoas, porque não é mais necessário daquele tanto de operar dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. Bom,
No setor terciário, né? Então a gente falou da agricultura, que é o setor primário, que teve essa evolução de tecnologia, nas indústrias, que é o setor secundário, e agora a gente vai falar dessas evoluções tecnológicas no setor terciário. Então também nele existe essa marcante presença tecnológica de automoção, ou seja, da substituição dos trabalhadores pelas máquinas. Então, atualmente é muito comum nós interagirmos com as máquinas que fazem essas funções e acabam deixando de ser desempenhadas por pessoas. Então, eu trouxe para vocês aqui, nessa imagem, que está lá na página 42, que em 1991, para você fazer um pagamento, uma transferência dentro de um banco, qualquer movimentação que você fosse fazer dentro de um banco, você teria que ser feito por pessoas, era feito por pessoas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existem os caixas eletrônicos. E esses caixas eletrônicos... Perdão, gente. Esses caixas eletrônicos, eles fazem toda a função apenas com clicar de botões. Então, isso é um avanço gigantesco na nossa tecnologia, porque ela passa de ser feito por pessoas para fazer por máquinas. Então, isso também foi um avanço muito grande no nosso setor terciário. Bom, agora a gente vai falar das mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que as mulheres, elas lutaram muito para conseguir o lugar que elas têm hoje dentro da sociedade. Não somente no mercado de trabalho, mas em muitas outras coisas dentro da sociedade brasileira, né? Então, hoje em dia, o papel da mulher na sociedade brasileira mudou muito, né? Então, no passado, apenas os homens trabalhavam fora. As mulheres, elas não tinham esse direito, não tinha essa liberdade de fazer o que queria. A única função que as mulheres tinham era de tomar conta dos seus filhos e da casa. Então, a função dela era aquela. Mais do que isso, era proibido. Então, atualmente, a gente vê que isso mudou muito e que isso acontece com muito menos frequência. É muito raro você ver uma mulher que só cuida da família. Hoje em dia, a gente vê que tem mulheres que trabalham fora e cuidam da sua família, né? Então, hoje em dia, a gente vê que a mulher ela conseguiu essa liberdade a mais. Com o decorrer do tempo, ao longo de todos esses muitos anos, ela conseguiu essa liberdade. Então, de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que cada vez mais as mulheres elas são inseridas no mercado de trabalho e participam do orçamento familiar. O que é que significa orçamento familiar? É que elas contribuem nas despesas que a família tem nos gastos, né? Então, a cada dia que passa, elas ajudam mais nesse orçamento com os seus salários. E isso mostra também que as mulheres, elas estão se tornando chefes de família, ou seja, elas garantem o ganho principal da casa. Antigamente, somente os homens eram os chefes de família, somente eram eles que traziam o ganho, o salário, o dinheiro para dentro da casa. E hoje a gente vê que essa realidade está muito diferente. A gente conhece muitas mães que são mães solos, né? Que são aquelas mães que criam seus filhos sozinhas, somente com a ajuda do seu trabalho. E elas são chamadas de chefes de famílias, porque somente ela é quem coloca a comida na mesa, é quem traz o dinheiro para sustentar a sua família. Bom, gente, a gente encerra a nossa aula por hoje. A atividade de vocês está lá na página 79 e 81 e 84 a 87, tá? Então, ela tem nas páginas 79 e 81 e 83, ela tem uma questão A e B, duas questões A, B e C, então são poucas atividades, somente a 84 a 87 aqui realmente tem um pouquinho a mais. E também a página 84 a 87, ela vem trazendo um resumão do que a gente viu nessa unidade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu vou estar lá tirando as dúvidas de vocês pelo WhatsApp. E até a próxima aula. Valeu!